Quem nunca assistiu quando criança a filmes ou desenhos animados que traziam como cenário principal um castelo mal-assombrado? Bom, os castelos, como você já deve saber, são construções que eram bastante comuns durante o período medieval. E exatamente por serem obras gigantescas, onde viviam reis e rainhas e que eram frequentados por toda a corte, que esse tipo de arquitetura mexe tanto com a nossa imaginação. Para os fãs de RPG, por exemplo, que nada mais é do que um tipo de jogo de interpretação de personagens, os castelos e o mundo medieval, de um modo geral, tendem a ser o cenário perfeito para uma aventura. Em contrapartida, existe também o lado sombrio desse tipo de construção. Por possuir masmorras e por ter sido popular durante uma época em que muita atrocidade acontecia, hoje em dia, para muitas pessoas, os castelos são fortes candidatos a um cenário de filme de terror. Afinal, você pode imaginar todas as barbaridades que aconteceram na época medieval dentro dos calabouços e das masmorras dos castelos? Ou melhor, você sabe quais são as construções nesse estilo que são consideradas as mais mal assombradas que existem até hoje? As perguntas são muitas, eu sei. Mas vem comigo que hoje eu vou te apresentar os 5 castelos mal assombrados mais incríveis da Terra, que vão fazer mudar o seu conceito sobre paranormalidade. Eu sou Antônio Bocco. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Castelo Dragsholm, Dinamarca. Quando foi construído, o seu objetivo inicial era de servir como uma fortaleza para abrigar os nobres dinamarqueses mais importantes. Mas, no decorrer da história, ele acabou se tornando uma grande masmorra para os presos da época. Atualmente, o castelo dinamarquês já tem mais de 800 anos e se transformou em um requintado hotel de luxo. Mas apesar de todo o conforto e mordomia que o lugar tenta oferecer aos seus hóspedes, muitas pessoas relutam em se hospedar por ali. Acontece que, segundo as crendices populares e as lendas locais, esse castelo abriga mais de 100 espíritos que vagam pelos seus cômodos e jardins. Coincidentemente ou não, várias pessoas já relataram ter visto coisas sobrenaturais acontecendo por ali. E o que ninguém pode explicar é o fato de testemunhas diferentes terem descrito as mesmas características na aparência dos fantasmas que aparecem no castelo. Por esse motivo, alguns deles chegam a se tornar famosos na região, como é o caso do fantasma da Mulher Cinzenta, que foi uma antiga criada do castelo e que é conhecida por ajudar os hóspedes a desfazer a sua mala. O Conde de Bothwell, que foi um nobre escocês que foi prisioneiro nesse lugar e que, segundo relatos, sempre é visto montado em um cavalo ao redor do pátio. E, por fim, a mais assustadora e temida de todas, a Mulher Branca, que foi uma jovem que viveu praticamente trancada nesse castelo, depois que o seu pai descobriu que ela havia se apaixonado por um simples trabalhador. Para piorar toda essa situação, que já é de deixar os cabelos em pé, nos anos de 1930, quando o castelo passava por uma restauração, os operários encontraram um esqueleto que estava com um vestido branco, que havia sido sepultado dentro de uma das partes do castelo. Para quem acredita em almas perdidas ou presas nesse mundo, por exemplo, esse esqueleto encontrado ali poderia justificar a aparição da mulher de branco, por exemplo. Mas e aí? Você conseguiria dormir sabendo de todas essas histórias que envolvem esse lugar? Número 2. Château de Chateaubriand, França. Esse famoso castelo francês foi construído durante o período medieval, mais precisamente no século XI. Ao decorrer da história, ele acabou se transformando em um prédio administrativo logo após a Revolução Francesa. Lá funcionava a sede da prefeitura local, um tribunal e uma delegacia de polícia. Atualmente, ele basicamente funciona como um museu e é aberto a visitas.
Mas o que torna o lugar ainda mais especial e, claro, paranormal, é o fato de algumas histórias macabras já terem acontecido ali. E o pior de tudo é que, segundo testemunhas, as almas ou os fantasmas de algumas pessoas rondam o lugar. Uma delas, segundo as lendas locais, é o espírito de François de Foix, uma nobre que foi casada com Jean de Laval. O casal viveu no castelo depois que a rainha da França, Anne de Bretagne, convidou os dois para morar ali e trabalhar para ela em 1505. Mesmo após a morte da rainha, eles continuaram morando no castelo e passaram a servir ao novo rei. Com o tempo, François se tornou amante do rei recém-intitulado Francisco I. Mas ao descobrir o caso de sua esposa com o monarca, Jean a trancou em um dos quartos do castelo para que ninguém pudesse lhe ajudar e deixou François sangrando até a morte. Muitas pessoas já relataram ter visto o fantasma da mulher por ali, especialmente na data de 16 de outubro, à meia-noite, quando ocorre uma espécie de procissão fantasma no chateau. Você teria coragem de fazer uma visita a esse castelo exatamente nessa data e horário? Me diz aí. Número 3, Castelo Mederney, Escócia. Esse belíssimo monumento arquitetônico escocês foi construído no século XVI por Colin Campbell, mas com o passar do tempo ele passou pelas mãos de diversas famílias. Mas foi ao pertencer à família Menzies que as coisas ficaram realmente macabras. O anfitrião da família era casado com uma mulher considerada bastante bonita e, por esse motivo, ele tinha um comportamento violento que era o resultado do seu ciúme possessivo. Infelizmente, durante um dos seus ataques de raiva, ele acabou assassinando a própria esposa em um dos quartos do castelo. Além de matá-la, ele decidiu cortá-la ao meio para conseguir se livrar do corpo. Segundo os relatos de quem vive na região, as partes da mulher foram escondidas debaixo das tábuas do assoalho do castelo. Depois de passar algum tempo fora da Escócia, Menzies voltou ao castelo e, inexplicavelmente, foi assassinado. Ninguém nunca descobriu quem foi o seu assassino, mas o pior ainda está por vir. Várias pessoas diferentes relataram ter visto um fantasma que, coincidentemente ou não, apresentava apenas a parte de cima. As testemunhas que disseram ter visto essa cena sempre se encontravam no segundo andar da construção. Enquanto outras testemunhas narraram ter visto a parte de baixo de uma mulher partida ao meio, mas essa aparição ocorreu com exclusividade no primeiro andar do castelo. De todos os casos de aparições que foram registrados ali, os mais assustadores foram os narrados por dois homens que não se conheciam, mas afirmaram ter passado exatamente pela mesma experiência. Eles contaram a autoridades e aos gerentes do local que sentiram a sensação de estarem sendo beijados durante a noite. Mas para abafar o caso, foi decidido que tudo não deveria passar de uma alucinação das testemunhas, que aparentemente estavam alcoolizadas. Mas sabendo de todo o histórico desse lugar, em quem você realmente acreditaria? Bom, essa pergunta realmente é difícil de responder. Eu deixo com você. Número 4, Castelo Charleville, Irlanda. O castelo de Charleville foi construído no ano de 1798 por Charles William Bury, e os eventos sobrenaturais nesse local são tão frequentes que ele chegou a ser investigado por diversos programas de TV, como o Scariest Places on Earth, que passa na Fox, e Caçadores de Fantasmas Internacional, que aqui no Brasil passa no canal Sci-Fi Channel. Bom, você já percebeu que o castelo é mundialmente conhecido por ser mal assombrado. E o que as pessoas já relataram ter visto ali é realmente assustador. O fantasma que frequentemente já foi visto no castelo é o de uma garotinha, que, segundo historiadores, só pode ser o espírito de Harriet, uma menina de apenas 8 anos de idade que era filha do terceiro conde que viveu no castelo, mas que, infelizmente, acabou tendo uma morte trágica
durante um acidente em que escorregou e caiu pela escadaria do lugar. Quem já viu a aparição da garota alegou que às vezes ela ri, canta e, em determinadas situações, aparece irritada e solta muitos gritos. Macabra essa história, não é? Número 5. Castelo Houska, República Tcheca. Esse castelo de nome exótico foi construído há 762 anos. E a lenda que ronda a sua construção talvez seja a mais macabra dessa lista. Toda a arquitetura do castelo remete ao movimento gótico de construção. E, segundo a lenda local, ele foi construído para selar o que seria o portão do inferno. O que até faz bastante sentido, uma vez que a sua localização não possui estratégia militar. O lugar não possui cozinha ou sistema de abastecimento de água, o que indica que não foi construído para servir de moradia. E, além disso, ele possui grossas e reforçadas paredes que aparentemente servem para isolar o que existe no seu interior. Mas o mais macabro de toda essa história eu ainda não te disse. O castelo em questão, que foi construído no meio de uma floresta, tampa exatamente o que seria a entrada de uma imensa cratera profunda. Os moradores da região, na época da sua construção, alegavam que demônios e criaturas deformadas, que tinham partes humanas e partes de animais, saíam da cratera para se alimentar do gado e do que mais vissem em seu caminho. Por esse motivo, todos evitaram a região. Além disso, outra coisa chama a atenção de quem ousa visitar o lugar. Apesar de aparentemente contar com muitas janelas, acredite, a maioria delas são falsas. O lugar conta com paredes que selam as janelas. Isso reforça ainda mais a teoria de que a fortaleza foi construída para impedir que os demônios e as demais criaturas andassem livres por ali. Mas então, e você aí de casa? Se tivesse que escolher um desses castelos para ter de passar uma noite, qual deles seria? Afinal, você acredita que fantasmas e paranormalidade são reais? Ou melhor, qual deles você definitivamente não escolheria para se hospedar por uma noite? Diz pra gente aqui nos comentários e não se esqueça de seguir o canal, ok? Por hoje foi isso, mas não se preocupe porque tem muito mais no próximo programa. Até lá!